Trump pediu uma trégua a Putin, uma pausa nos ataques à Ucrânia. E Putin concordou, mas só até domingo. E no exato momento em que a pausa acabou, drones russos massacraram 12 mineiros voltando do trabalho. E essa jogada silenciosa detonou a segunda-feira negra das commodities que derreteu trilhões em 24 horas. Vou te mostrar como. Antes de continuar, se você quer entender os mecanismos reais de poder que movem o dólar e derretem fortunas em minutos, inscreva-se no canal e deixe o like, porque aqui você não vai ouvir opinião. Você vai decifrar o jogo brutal de Putin, Trump e Xi Jinping, que define o preço de tudo. Vamos aos fatos. Trump negociou com Putin uma pausa parcial nos ataques à Ucrânia. A pausa seria limitada a Kiev e terminaria domingo. E Putin respeitou a letra do acordo. Não atacou Kiev, mas no domingo, exatamente quando a pausa expirou, lançou drones contra instalações de mineração de carvão no sudeste da Ucrânia. 12 mineiros mortos. Voltando para casa depois do turno. Esse ataque não foi apenas uma violência contra civis. Foi um recado estratégico calculado. Putin está dizendo para Trump: você pode pedir pausa, eu posso aceitar. Mas nos meus termos, no meu timing, nos meus alvos. E quando eu quiser, eu escalo. E não há nada que você possa fazer para me impedir. É humilhação diplomática de alto nível. E o timing desse ataque foi cirúrgico, porque aconteceu exatamente no final de semana que antecedeu a segunda-feira negra das commodities. E aqui entra a conexão que ninguém te contou. O ataque de Putin mandou um sinal claro para o mercado. As negociações de paz estão mortas. A guerra vai continuar. E qualquer aposta em estabilização geopolítica era ilusão. E os especuladores chineses, que há semanas vinham empurrando ouro, prata e cobre para recordes históricos, entenderam o recado. Se a guerra continua, se Trump não consegue controlar Putin, se a geopolítica está instável demais, então é hora de realizar lucros. E foi exatamente isso que aconteceu na segunda-feira. Uma avalanche de vendas que destruiu o mercado de metais. A prata despencou 26% em um único dia. A maior queda já registrada na história. O ouro caiu 9%, o pior dia em mais de uma década. O cobre, que tinha batido $14.500 a tonelada, derreteu. Trilhões de dólares evaporaram em menos de 24 horas. E tudo começou com aquele ataque silencioso de Putin no domingo. Mas tem camadas mais profundas nessa jogada. Porque o ataque não foi apenas contra a infraestrutura energética ucraniana. Foi contra a credibilidade de Trump como negociador. Trump vendeu a narrativa de que ele consegue fazer acordos onde Biden falhou. Que ele tem relação especial com Putin. Que pode acabar a guerra em 24 horas. E Putin acabou de provar que isso é mentira. E o mercado percebeu. Se Trump não consegue negociar uma pausa real nos ataques, se Putin continua escalando quando quer, então a premissa de estabilização que sustentava parte do rally de commodities era falsa. E quando a premissa muda, o dinheiro sai. Rápido. Brutal. Sem piedade. E aqui entra o gatilho final que detonou tudo. Trump anunciou que vai nomear Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve. E o mercado interpretou isso como um movimento para fortalecer o dólar. Porque Warsh é visto como mais hawkish, mais inclinado a manter juros altos para controlar a inflação. E dólar forte é veneno para commodities. Então você tinha três forças convergindo ao mesmo tempo. Putin escalando militarmente e destruindo a narrativa de paz de Trump. Especuladores chineses realizando lucros massivos depois de semanas de alta parabólica. E Trump nomeando alguém para o Fed que pode fortalecer o dólar estruturalmente. Foi a tempestade perfeita. E o resultado foi devastador. O fundo negociado em Bolsa de Prata, o SLV, registrou 40 bilhões de dólares em volume em um único dia. Para você ter ideia, meses atrás esse fundo raramente passava de 2 bilhões. Foi uma liquidação em pânico de proporções históricas. Investidores de varejo que tinham entrado na onda apostando em ganhos rápidos foram massacrados. Porque o mercado tinha virado cassino. Opções de compra sobre prata estavam gerando ganhos de 1000% em semanas. Grupos do Reddit celebrando fortunas feitas da noite para o dia. Era exatamente o mesmo padrão de 1979 e 1980. A última vez que os metais preciosos viveram uma bolha especulativa desse tamanho. E bolhas sempre estouram. A questão é quando. E Putin escolheu o momento perfeito para estourar essa bolha. Porque ele sabe que mercados instáveis geram pressão política em Washington. Se investidores americanos perdem trilhões, se fundos de pensão sofrem, se aposentadorias derretem, a pressão sobre Trump aumenta. E Trump sob pressão é Trump vulnerável. E Putin quer Trump vulnerável.
Porque Trump, vulnerável, aceita acordos piores. Aceita concessões maiores. Aceita recuar em áreas onde antes era inflexível. E Putin está jogando o jogo longo. Ele não quer paz. Ele quer a Ucrânia de joelhos. Quer controle territorial permanente. Quer garantias de que a Ucrânia nunca entrará na OTAN. E para conseguir isso, precisa de um Trump desesperado por vitória diplomática. E enquanto isso, o agro brasileiro está sendo esmagado no meio dessa guerra. Porque os Estados Unidos aprovaram investigação formal sobre a presença chinesa no agro do Brasil. E essa investigação não é sobre segurança alimentar ou tecnologia agrícola. É sobre forçar o Brasil a escolher entre Washington e Pequim. É chantagem geopolítica disfarçada de preocupação com segurança nacional. E o timing dessa investigação também não é coincidência. Acontece exatamente quando as commodities estão em colapso, quando a China está sob pressão, quando o mercado global está em pânico. Washington está aproveitando o momento de fraqueza para apertar o cerco sobre o Brasil, porque sabe que em momento de crise, países periféricos cedem mais fácil. E o agro brasileiro movimenta 200 bilhões de dólares por ano. É 25% do PIB. Qualquer restrição comercial, qualquer sanção, qualquer incerteza jurídica sobre investimentos chineses afeta milhões de empregos. E Washington sabe disso. Por isso, está usando essa alavanca agora, no pior momento possível para o Brasil. Porque enquanto o mundo assiste ao colapso das commodities, enquanto investidores entram em pânico, enquanto Putin massacra mineiros ucranianos, os Estados Unidos estão silenciosamente montando uma armadilha para o Brasil. Uma armadilha que vai forçar Brasília a tomar uma decisão. Ou corta a dependência da China e se alinha totalmente com Washington. Ou enfrenta consequências econômicas severas. E não tem saída fácil. Porque a China é o maior comprador de soja, de minério de ferro, de carne brasileira. Mas os Estados Unidos controlam o sistema financeiro global, controlam tecnologia, controlam mercados de capital. Cortar com qualquer um dos dois causa dano estrutural na economia brasileira. É uma escolha impossível. E enquanto o Brasil está preso nesse dilema, Putin continua escalando na Ucrânia. Continua demonstrando que Trump não tem controle sobre ele. Continua minando a credibilidade americana como potência capaz de impor ordem global. E isso enfraquece Washington em todas as negociações, incluindo a pressão sobre o Brasil. Porque se Trump não consegue controlar Putin, como vai controlar o Brasil? Como vai impor sanções creíveis? Como vai ameaçar retaliação comercial se está ocupado demais tentando gerenciar múltiplas crises? E Brasília sabe disso. Por isso Lula está jogando o tempo. Está negociando com os dois lados. Está evitando comprometimento total. Mas o tempo está acabando. Porque a investigação americana sobre o agro brasileiro tem prazo de 90 dias. Em abril, o Congresso americano vai ter um relatório completo sobre a presença chinesa no Brasil. E dependendo do que esse relatório disser, podem vir sanções. E sanções em um momento de commodities em colapso seriam devastadoras. Porque o Brasil depende de exportação de commodities. Minério de ferro, soja, petróleo, carne. Se os preços estão caindo, se a demanda chinesa está fraca, se há restrições comerciais americanas, a receita de exportação despenca. E receita menor significa dólar mais caro, inflação mais alta, juros mais elevados, recessão. E aqui está o reflexo direto no seu bolso. Com commodities em colapso, o real pode se desvalorizar, porque o Brasil perde receita de exportação. Com o real mais fraco, tudo que é importado fica mais caro. Combustível, eletrônicos, medicamentos. E a inflação dispara. E o Banco Central é forçado a subir juros. E crédito fica mais caro. E a economia trava. É uma cadeia de eventos onde a jogada silenciosa de Putin no domingo desencadeia o colapso de commodities na segunda. E o colapso de commodities pressiona a economia brasileira. E a pressão econômica força decisões políticas. E decisões políticas erradas podem destruir décadas de desenvolvimento. É geopolítica na veia. E a maioria das pessoas não entende essa conexão. Vê o preço do ouro caindo e acha que é correção técnica. Vê a prata despencando e acha que é realização de lucros. Mas a causa real está a 10 mil quilômetros de distância. Em um ataque de drones russos contra mineiros ucranianos. Em uma nomeação de Trump para o Federal Reserve. Em uma investigação americana sobre o agro brasileiro. E você precisa entender esse jogo. Porque se você não entende, vai ser pego de surpresa. Vai perder dinheiro em investimentos mal posicionados. Vai ver seu poder de compra derreter sem saber por quê. Vai sofrer as consequências de decisões tomadas em Moscou, em Washington, em Pequim, sem sequer perceber de onde vem o golpe.
Por isso eu insisto, acompanhe geopolítica. Entenda os movimentos de poder. Porque são esses movimentos que definem se o dólar vai subir ou cair, se a inflação vai explodir ou ceder, se a economia vai crescer ou entrar em colapso. E se você quer proteger seu patrimônio, precisa estar 10 passos à frente. E aqui vai minha pergunta para você nos comentários. Você acha que o Brasil deveria se alinhar totalmente com os Estados Unidos e cortar dependência da China? Ou deveria continuar jogando os dois lados? Porque essa decisão vai ser tomada nos próximos meses. E vai definir o futuro econômico do país por uma geração. Porque a realidade dura é essa. Estamos em uma guerra fria entre Estados Unidos e China. E essa guerra está sendo travada em campos de batalha econômicos. Commodities, tecnologia, infraestrutura, cadeias produtivas. E o Brasil está exatamente no meio. Sem uma estratégia clara, sem defesas adequadas, vulnerável a pressões de todos os lados. E Putin sabe disso. Xi Jinping sabe disso. Trump sabe disso. Todos estão usando o Brasil como peça no tabuleiro maior. E enquanto Brasília hesita, enquanto tenta agradar todo mundo, está perdendo a capacidade de defender interesses nacionais genuínos. Está virando refém de forças externas. E o ataque de Putin no domingo foi apenas o começo. Porque ele demonstrou que pode escalar quando quiser. Que pode ignorar pedidos de Trump. Que pode minar negociações de paz. E que pode usar essa instabilidade para pressionar mercados, desestabilizar economias, enfraquecer adversários. E o Brasil vai sentir o reflexo disso. Porque commodities em colapso significam menos receita. Menos receita significa dólar mais caro. Dólar mais caro significa inflação mais alta. Inflação mais alta significa juros mais elevados. Juros mais elevados significam economia mais fraca. E economia mais fraca significa menos empregos, menos renda, mais pobreza. É um ciclo vicioso que começa com um ataque de drones russos em uma mina de carvão ucraniana e termina com você pagando mais caro no supermercado. E se você não entende essa conexão, vai achar que a culpa é do governo local, da Petrobras, do Banco Central. Mas a verdadeira causa está nos bastidores da geopolítica global. E é por isso que esse canal existe. Para decifrar esses bastidores. Para te mostrar os mecanismos reais de poder. Para te dar as ferramentas necessárias para entender o jogo e se proteger. Porque o jogo está sendo jogado agora. E você precisa estar preparado. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com quem precisa entender o mundo real, além das manchetes superficiais. E fica ligado aqui no Reflexo Geopolítico. Porque os próximos movimentos de Putin, Trump e Xi Jinping já estão sendo planejados. E eu vou te mostrar exatamente onde olhar e como se preparar para o que está vindo.